Plano e orçamento, endividamento e investimento. Por causa de tudo isto, as picardias entre o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, e o vereador socialista João Cordeiro marcaram a última reunião do Executivo Camarário. Eu gostava de lembrar aqui um documento, que é um documento extremamente importante, que é o anuário elaborado pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, que é um documento importante porque evidencia a evolução das diferentes câmaras e faz um estudo comparativo com as diferentes câmaras. Vereador, não me vai falar do endividamento, já foi aqui mais do que abordado. Vereador, não é isso, estamos a falar do empréstimo dos 8 milhões e meio. Não gosta nada do anuário, pá. Mas, gosto do anuário. Deixa-me responder-lhe. Sr. Vereador, tanto quer gosto dizer, do anuário... Em 2008, desculpe lá, em 2008, isto é grave, quer dizer, é preocupante, eu estou numa perspectiva de preocupação e não de criar dividendos políticos. Desculpe lá, eu não me... ouça uma coisa, para mim os dividendos políticos é para o lado que eu durmo melhor. É para o lado que eu durmo melhor. O que eu lhe queria aqui referir, e quero lhe dizer o seguinte, nós vamos abster-nos, como temos feito, relativamente à questão da contratação do empréstimo. O que eu lhe estou aqui a referir é o seguinte, em 2008 a Câmara tinha de endividamento 2 milhões de euros. Em 2013 tinha 90 e tal milhões de euros. O Sr. Presidente fala em investimento. O problema é que, apesar desta evolução da dívida, do endividamento, que está no documento da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, o investimento no Concelho de Cascais está-se a reduzir de forma drástica e significativa. Que é, portanto, há aqui indicadores. Se houvesse um aumento de investimento e que, a partir daí, obrigasse a um aumento do endividamento, eu percebia. O problema é que o endividamento aumenta de uma forma brutal e o investimento reduz-se de uma forma muito significativa. Relativamente à questão das taxas, é sabido a relação... Sr. Vereador, vou-lhe tirar a palavra pelo seguinte. O senhor não esteve aqui quando foi discutido o orçamento... Não, eu vou-lhe dar a palavra ao vereador Nuno Piteira Lopes. Não tem a ver com estar aqui ou não estar aqui. Não, é que há momentos... Sr. Vereador, está bem, já lhe vamos responder aos documentos oficiais. Agora não pode ir falar sobre as taxas. Até é curioso que o Partido Socialista fale sobre as taxas. Mas é que se o senhor tivesse vindo à reunião onde isso foi discutido, o senhor não pode, por razões que claramente nós compreendemos, não vir às reuniões onde as matérias são discutidas e depois vir levantar sobre pontos que não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que estamos agora aqui a tratar, de fazer intervenções. Não existe isso, Sr. Vereador. É só nesse sentido, não é o gostar mais ou gostar menos. Mas o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, sobre a questão dos empréstimos, porque essa está aqui, do endividamento... Não estão. Não. As taxas dos empréstimos não estão aqui? Não, as taxas municipais não estão aqui. Desculpa, não é das taxas. Então, se é das taxas dos empréstimos, faça favor. Está nervoso. Está nervoso. Que o poder político tem com a banca, que às vezes até tem muito maus resultados. Ouça uma coisa, hoje o setor, isto é uma forma adicional, encapotada, do setor privado estar a pagar também mais impostos. Porque, como sabem, as taxas que são praticadas no setor privado e em empresas com grande rentabilidade, em grande rentabilidade, as taxas são muitíssimo mais elevadas e com comissões e não sei o quê, que estas aqui não têm. Portanto, há aqui um tratamento altamente privilegiado da parte do Estado na relação com a banca. A banca possivelmente tem medo do Estado, possivelmente, e o Estado que aproveita estas situações. Muito obrigado. Sr. Vereador, a sua intervenção é tão descabida, mas totalmente descabida, que eu agora consigo compreender algumas outras afirmações que o senhor faz. Porque o senhor, de facto, não vive neste mundo. Ou então vive e tem uma perspectiva, tem a sua narrativa, está a ver? Que há pessoas que inventam uma realidade e depois insistem no sentido que, só porque dizem muitas vezes isso, passa a ser realidade. Não é, Sr. Vereador. O que o senhor acabou de dizer é de uma barbaridade do ponto de vista de incompetência técnica ou de má formação política. Não há duas matérias. Porque vá ver, por exemplo, o que é que o Estado obtém.
Já estou a ver que defende então que o governo português, que é o Estado, como o senhor está a dizer, deve voltar aos juros dos 7% e dos 8% e dos 9% e dos 13%, como chegou a ter nos governos socialistas. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que a taxa de juros está associada, mas isso o senhor perguntará a quem tenha o mínimo... Se tiver condições patrimoniais, financeiras e económicas, beneficia certamente. Há setor privado que terá taxas mais baixas do que aquelas que a Câmara Municipal de Cascais está a ter. Mas, Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, faça favor de esclarecer a questão do endividamento uma vez mais. E depois veio mais um fé-de-ver entre os dois adversários políticos, embora João Cordeiro afirmasse que não pertence a nenhum partido, nem é político profissional. Muito sucinto. O senhor vereador não referiu qual era a dívida no final de 2007, porque com a dívida anterior e mais com esse investimento, qual era a dívida em 2007? Ainda faltam uns milhões largos de financiamento. Mas o que eu gostava de referir aqui é o seguinte. A aplicação da lei, seguramente que se aplicou a todas as câmaras. Aplicou-se, não foi só à Câmara de Cascais, aplicou-se a todas as câmaras. E se verificarmos a evolução da dívida que vem evidenciada no anuário, verifica-se que, de uma maneira geral, todas as câmaras vão reduzindo a dívida, enquanto que a Câmara de Cascais vai continuando a aumentar. Estes são os dados. Eu gostava de referir aqui o seguinte. O que se passou, para mim, pouco me importa no que se passou. Quer dizer, não me importa nada. Para mim, só estou preocupado a partir do momento que entrei aqui assim a assumir responsabilidades na Câmara. Eu não pertenço a nenhum partido político, desculpe, não tenho receio nenhum, estou, como sabem, sou independente e participei na lista com muito orgulho, com muita honra e tenho tido muito prazer nesta minha participação cívica, por muito que vos custe. Eu não sou político profissional, eu não saio daqui, não tenho receios do desemprego. O que eu lhe queria aqui referir é o seguinte, é que com tanto investimento, se formos à rúbrica que vem também no anuário relativamente ao investimento, verificamos que o investimento, só se há também algum erro, que o investimento da Câmara de Cascais tem vindo drasticamente a reduzir-se. O que não dá bem, a única coisa que tem aumentado são as festas, isso aí tem aumentado. O que também não bate muito certo com as afirmações do Sr. Vereador. Só isto. Sr. Vereador, o Sr. Vereador Nuno Piteira vai responder, porque nós agora não deixaremos de lhe responder à letra e eu depois ainda tenho uma intervenção sobre esta matéria para fazer. Sr. Vereador Nuno Piteira, faça favor. Bem, Sr. Vereador, olha, e o senhor é tão político há mais tempo do que eu, isso pode ter a certeza. Anda na vida política há muito mais anos do que eu. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Não na partidária, mas noutras vidas políticas que são conhecidas e públicas, não é? E também lhe digo com toda a franqueza, tem o senhor amigos na vida política com quem até se disponibilizou para ir tomar um cafezinho porque achava que era uma pessoa muito séria, que neste momento se calhar está impossibilitado de o fazer. Mas, de facto, andamos todos na vida política e o senhor é um dos que anda aqui há mais tempo nesta mesma vida política. Passemos agora ao ponto 2. Quem vota contra... Não, o cafezinho. Quer um cafezinho, o senhor vereador? É que já que não pode ir tomar com outras pessoas, ao menos toma aqui um cafezinho. Veja lá se lhe acontece alguma coisa com as pessoas com quem costuma almoçar. Muito bem. Ó, Sr. Vereador, vou-lhe dizer o seguinte. Sabe que o senhor vem sempre com essas insinuações, porque o senhor, obviamente, é um homem mais sério do que todos, não é? Portanto, o senhor tem uma capacidade de colocar a seriação. O que é certo é que, olhe, o que eu lhe digo é o seguinte. Trazemos o nosso cadastro, cada um aqui para a Câmara, e mostramos o nosso cadastro. E mostramos o que é que cada um tem registado ou não tem registado no cadastro. E, portanto... Não, mas Sr. Vereador, isso eu também já tinha imaginado, mas há razões de ser preso por boas razões e por más razões, e aquelas que eu sei que o senhor foi por boas razões, porque foi na luta dos seus interesses coletivos e dos interesses do país. Portanto, foi antes do 25 de Abril, e isso felizmente hoje já não existe, que são prisões políticas, porque isso foi um grande ganho que nós ganhámos, que tivemos com a Revolução de 74, mas não era desses cadastros que eu estava a falar, era de outros. Passemos...
Nós somos de Cascais e gostamos de Cascais.